Olá, povo brasileiro. Eu estou aqui na frente da Câmara Municipal de Resende para ler a continuação do capítulo 12 do livro Autobiografia de um Yogi. Eu parei de ler na página 127. Continuando a leitura. As palavras do mestre convenceram-me instantaneamente de que eu poderia aplicar com êxito sua verdade em minha própria vida. Nenhum outro terapeuta, e eu experimentara muitos, fora capaz de despertar em mim tão profunda fé. Dia após dia, eu crescia em saúde e força. Pela oculta bênção de Sri Yukteswar, em 2 semanas ganhei o peso que inutilmente havia procurado antes. Meus problemas estomacais desapareceram permanentemente. Em ocasiões posteriores, tive o privilégio de testemunhar curas divinas realizadas por meu guru em pessoas que sofriam de diabetes, epilepsia, paralisia ou tuberculose. Há alguns anos eu também ansiava por ganhar peso, contou-me ele, pouco depois de me haver curado. Após grave enfermidade, durante minha convalescência, visitei Lahiri Mahasaya em Benares. Senhor, disse-lhe, estive muito doente, emagreci muito. Vejo Yukteswar, que você mesmo se fez doente e agora pensa que está magro. A resposta estava longe do que eu esperava. Meu guru, entretanto, acrescentou em tom de encorajamento. Estou certo de que amanhã você vai se sentir melhor. Minha mente receptiva aceitou palavras como sinal de que ele estava sinceramente me curando. Na manhã seguinte, procurei-o e exclamei exultante: Senhor, sinto-me melhor hoje. Certamente, hoje você deu vigor a você mesmo. Não, mestre, protestei. O auxílio me veio do Senhor. É a primeira vez em muitas semanas que sinto alguma energia. Oh, sim. Sua enfermidade foi bem séria. Seu corpo ainda está fraco. Quem poderá dizer como estará amanhã? A ideia de uma possível volta à fraqueza trouxe-me um frio arrepio de medo. Na manhã seguinte, arrastei-me com dificuldade à casa de Lahiri Mahasaya. Senhor, estou doente outra vez. O olhar de meu guru era irônico. Então, novamente você se pôs enfermo. Na verdade, Lahiri Mahasaya disse Priya, primeiro nome de meu mestre, e não Yukteswar, nome monástico não dotado por meu guru diante a vida de Lahiri Mahasaya. Yukteswar é usado aqui em outras passagens do livro para evitar confusão de 2 nomes. Minha paciência tinha se esgotado. Gurudeva, eu disse, percebo agora que dia após dia o Senhor esteve me ridicularizando. Não compreendo por que me desacredita quando eu digo a verdade. Na realidade, foram seus pensamentos que o fizeram sentir-se alternadamente fraco e forte. Meu guru encarou-me com afeto. Você viu como sua saúde acompanhou com exatidão suas expectativas subconscientes? O pensamento é uma força, como a eletricidade ou a gravidade. A mente humana é uma centelha da consciência onipotente de Deus. Posso mostrar-lhe que tudo quanto a sua mente poderosa acredita, com muita intensidade se realizaria instantaneamente. Sabendo que Lahiri Mahasaya nunca falava levianamente, dirigi-me a ele com grande reverência e agradecimento. Mestre,
Se eu penso que eu estou bem e que reconquistei meu peso anterior, isto acontecerá? Assim é no mesmo instante. Meu guru falou com seriedade, seu olhar concentrado no meu. Senti imediatamente um aumento não só de força, como também de peso. Lahiri Mahasaya recolheu-se ao silêncio. Depois de algumas horas a seus pés, voltei à casa de minha mãe, onde eu ficava durante as visitas a Benares. Meu filho, o que aconteceu? Está inchado com hidropsia? Mamãe mal podia acreditar em seus olhos. Meu corpo apresentava-se musculoso e robusto, como fora antes da minha enfermidade. Pesei-me e descobri que engordava. Pesei-me e descobri que engordava 22 quilos em um dia. Foi uma aquisição permanente. Amigos e conhecidos que tinham visto minha figura delgada ficaram maravilhados. Pesei-me e descobri que engordara 22 quilos em um dia. Foi uma aquisição permanente. Amigos e conhecidos que tinham visto minha figura delgada ficaram maravilhados. Alguns modificaram seu modo de vida e tornaram-se discípulos de Lahiri Mahasaya, em consequência do milagre. Meu guru, desperto em Deus, saiba que este mundo não é nada além do sonho objetivado do Criador. Tendo plena consciência de sua unidade com o sonhador divino, Lahiri Mahasaya podia materializar, desmaterializar ou efetuar qualquer mudança que desejasse nos átomos de sonho no mundo dos fenômenos. Tudo quanto em oração pedires, crendo que recebestes, recebereis. Esta passagem está no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 24, na Bíblia Sagrada. Mestres unidos a Deus são inteiramente capazes de transferir suas percepções divinas a discípulos adiantados como Lahiri Mahasaya fez a Siri Yukteswar nessa ocasião. A criação inteira é governada por leis, conclui Siri Yukteswar. Os princípios que operam no universo exterior, passíveis de descobrimento pelos cientistas, denominam-se leis naturais. Existem, porém, leis mais sutis que regem os planos espirituais ocultos e o reino interno da consciência. Estes princípios podem ser conhecidos através da ciência da yoga. Quem compreende a verdadeira natureza da matéria não é o especialista em física, mas o mestre autorrealizado. Por meio desse conhecimento, Cristo foi capaz de restaurar a orelha do servo, depois de haver sido cortada por um de seus discípulos. Essa passagem está registrada na Bíblia Sagrada, Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos 50 e 51. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus acudiu, dizendo: deixai, basta, e tocando-lhe a orelha, o curou. Meu guru era um intérprete
incomparável das Escrituras, muitas das minhas lembranças mais felizes estão centralizadas em suas palestras, mas as joias de seus pensamentos não eram atiradas às cinzas da desatentação ou da falta de inteligência. Bastava um movimento inquieto do meu corpo ou uma ligeira distração para colocar uma pausa repentina na exposição do mestre. Você não está aqui. Uma tarde, Siri Yukteswar interrompeu-se fazendo esta observação. Como de hábito, ele vigiava implacavelmente os rumos de minha atenção. Guruji, meu tom de protesto. Meu tom era de protesto. Guruji, meu tom era de protesto. Eu não me movi, minhas pálpebras nem piscaram. Posso repetir cada palavra que o Senhor pronunciou. Mesmo assim, você não estava integralmente comigo. Sua objeção me obrigava a declarar que, nas profundezas da sua mente, você criara 3 instituições. Uma era um retiro em meio aos bosques de uma planície, outra no cimo do monte, e a terceira junto ao oceano. Aqueles pensamentos vagamente formulados haviam realmente estado presentes, quase subconscientemente. Olhei-o com ar de desculpa. Que posso fazer com um mestre assim, que entra em meus devaneios? Você me deu o direito. As verdades sutis que estou expondo não podem ser compreendidas sem concentração integral. A menos que seja necessário, eu não invado o isolamento das mentes alheias. O homem tem o privilégio natural de vagar secretamente por seus pensamentos. O próprio Senhor, se não é convidado, não entra ali. Nem eu me arrisco a ser um intruso. O Senhor será sempre bem-vindo, mestre. Seus sonhos arquitetônicos se materializarão mais tarde. Agora é hora de estudar. Assim, incidentalmente, em seu estilo simples, meu mestre revelou conhecer o advento de 3 importantes acontecimentos em minha vida. Desde o início da juventude, eu tivera vislumbres enigmáticos de 3 edifícios, cada um em paisagem diferente. Na sequência exata mencionada por Siri Yukteswar, as visões um dia se concretizaram. Primeiro veio a fundação de minha escola de yoga para meninos numa planície em Rashid. Depois, a sede central americana no cimo de um monte em Los Angeles. E por último, o retiro de Encinitas, na Califórnia, diante do vasto Pacífico. O mestre nunca disse com arrogância: profetizo que este ou aquele acontecimento ocorrerão. Ele preferia indicar: não acha que isto pode acontecer? Mas a sua linguagem simples escondia um poder de vaticínio. Não havia ajustes posteriores. Nunca suas previsões levemente veladas resultaram falsas. Siri Yukteswar era reservado e natural em seu comportamento.
Nada havia nele de vago ou do louco visionário. Tinha os pés firmes na terra e sua cabeça no porto seguro dos céus. As pessoas práticas despertavam sua admiração. A santidade não é tontice. As percepções divinas não são incapacitadoras. Costumava dizer: a expressão ativa da virtude leva a mais perspicaz inteligência. Meu guru relutava em discutir os reinos. Meu guru relutava em discutir os reinos superfísicos. Sua aura maravilhosa era a de simplicidade perfeita. Na conversação evitava fazer referências sensacionais. Na ação expressava-se livremente. Muitos instrutores falavam de milagres, mas não podiam realizar nenhum. Sri Yukteswar raramente mencionava as leis sutis, mas secretamente acionava-as à vontade. Muitos instrutores falavam de milagres, mas não podiam realizar nenhum. Sri Yukteswar raramente mencionava as leis sutis, mas secretamente acionava-as à vontade. Um homem de realização divina não executa milagres sem receber autorização interna, explicava o mestre. Deus não deseja que os segredos de sua criação sejam divulgados promiscuamente. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pise com os pés e voltando-se vos dilacerem. Esta passagem está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 6. Assim, também, todo indivíduo no mundo tem direito inalienável a seu livre-arbítrio. Um santo não usurpará essa independência. O silêncio habitual de Sri Yukteswar era causado por suas profundas percepções do infinito. Não lhe sobrava tempo para as intermináveis revelações que ocupam os dias dos instrutores sem autorrealização, dizem as escrituras hindus. Nos homens superficiais, os peixes dos pequenos pensamentos provocam muita agitação. Nas mentes oceânicas, as baleias da inspiração mal encrespam as águas. Devido à aparência nada espetacular do meu guru, apenas alguns de seus contemporâneos o reconheceram como super-homem. O provérbio, quem não pode ocultar sua sabedoria é um tolo, nunca poderia ser aplicado a meu profundo e silencioso mestre. Embora nascido mortal como todos os outros, Sri Yukteswar alcançou identidade com o regente do tempo e do espaço. Meu mestre não encontrou obstáculo insuperável, a fusão do humano com o divino. Compreendi que tais barreiras não existem, exceto para o homem que não empreende a aventura espiritual. Sempre estremecia de emoção ao tocar os santos pés de Sri Yukteswar. Um discípulo magnetiza-se espiritualmente pelo contato reverente com o mestre. Uma corrente sutil é gerada. Os mecanismos de hábitos indesejáveis no cérebro do devoto são muitas vezes cauterizados. As marcas de suas tendências mundanas são beneficamente alteradas.
momentaneamente, pelo menos ele pode ver que os véus secretos de Maia são levantados e assim vislumbrar a realidade da bem-aventurança. Meu corpo inteiro reagia com um brilho libertador sempre que me ajoelhava, no estilo indiano, diante do meu guru. Até quando Lahiri Mahasaya silenciava, disse o mestre, ou quando conversava sobre tópicos não rigorosamente religiosos, descobria que eu havia, mesmo assim, recebido um inefável conhecimento. Sri Yukteswar exercia sobre mim uma influência semelhante. Se eu entrava no eremitério em estado mental indiferente ou aborrecido, minha atitude imperceptivelmente mudava. Uma calma curativa descia sobre mim, a simples visão do Guru. Todos os dias com ele constituíam uma nova experiência de alegria, paz e sabedoria. Nunca encontrei iludido ou emocionalmente envenenado pela ambição, raiva ou pelo apego humano. A escuridão de Maya aproximava-se silenciosamente. Voltemos depressa ao nosso lar interior. Com estas prudentes palavras, o mestre constantemente lembrava aos discípulos a necessidade da Kriya Yoga. De vez em quando, um novo estudante expressava dúvidas quanto ao seu próprio mérito para dedicar-se à prática da yoga. Esqueça o passado, Sri Yukteswar o confortava. As vidas pregressas de todos os homens estão manchadas por muitos atos vergonhosos. A conduta humana jamais será confiável enquanto o homem não se ancorar no divino. Tudo melhorará no futuro se você estiver fazendo um esforço espiritual agora. Sempre havia jovens chelas, discípulas no ashram. O mestre tinha interesse permanente pela educação intelectual e espiritual dos mesmos. Mesmo alguns anos antes de sua morte, aceitou como residentes no eremitério 2 meninos de 6 anos e um jovem de 16. Todos os que se achavam sob sua responsabilidade eram cuidadosamente treinados. Há uma relação etimológica e prática entre discípulo e disciplina. Os residentes do ashram amavam e reverenciavam a seu guru. Um leve bater de palmas bastava para trazê-los ansiosos ao seu lado. Quando ficava reservado e silencioso, ninguém ousava falar. Quando seu riso jovial ressoava, as crianças o consideravam como um igual. Sri Yukteswar raras vezes pedia aos outros que lhe prestassem serviço pessoal, nem aceitava a ajuda de uma chela, a menos que fosse oferecida alegremente. O próprio mestre lavava suas roupas e seus discípulos esqueciam o privilégio da tarefa. Seu traje costumeiro era o tradicional hábito ocre dos swamis. Dentro de casa, calçava sapatos lisos, feitos de couro de tigre ou de veado, de acordo com o costume yogi. Sri Yukteswar falava inglês, francês, bengali e hindu fluentemente. Seu sânscrito era satisfatório. Instruía com paciência seus jovens discípulos, usando certos atalhos que engenhosamente criara para o estudo do inglês e do sânscrito. O mestre não era solicitamente apegado ao seu corpo,
mas tinha cuidado com ele. O divino, ressaltava ele, manifesta-se adequadamente através da mente e corpo saudáveis. Desaprovava todos os extremos. Vou parar de ler agora na página 133 e vou procurar outro lugar para ler. Vou continuar em outro lugar.